caminhoneiro estava viajando durante várias horas, numa noite, resolveu parar para descansar em um desses postos aí na rodovia, né? Nas BRs da vida. E ele escolheu um grande, porque sabia que tinha uma lanchonete aberta, um restaurante. Entrou, pediu um hambúrguer com batata frita e Coca-Cola. Eu acho que era meu parente ele. E aí sentou e começou a comer. Enquanto comia, entraram 3 motociclistas vestidos nessas jaquetas de couro, com cara de durão, né? Entraram e aí resolveram entre si que iriam tirar onda do caminhoneiro. Um chegou e disse: "Ei, meu chapa", deu uma tapa na cabeça dele. O outro pegou um hambúrguer e começou a comer, enquanto o terceiro pegou um monte de batata frita e a coca dele e começou a comer e tomar. O motorista ficou quieto. Como é que você reagiria a uma situação dessa? Logo depois, ele acabou, levantou-se calmamente, foi na caixa com a sua conta, pagou, deu dinheiro, nem se importou de pegar o troco, ia saindo, e a caixa percebeu que ele não tinha dado o troco a ele, correu atrás dele, e alcançando ele na porta, disse: "Senhor, o seu troco." E observou ele entrando no seu carro, no seu caminhão. Ele entrou no caminhão e saiu pela calada da noite. E ela retornou à lanchonete. E lá dentro estavam os 3 durões motociclistas de jaqueta de couro. Um deles disse: "Né? Esse caminhoneiro aí não é muito homem não, né? O que a senhora acha?" Ela olhou para ele e disse: "Olha, eu não sei se ele é muito homem ou se ele é pouco homem, eu só sei que ele é um péssimo motorista. Porque na saída ele acabou de passar por 3 motos ali, por cima delas todinhas." Até o mundo secular reconhece: o que se planta é o que se colhe. Não é? Agora o mundo, para não dar glória a Deus, eles inventaram um outro termo, chamado karma. Se você for no YouTube e você colocar lá, karma instantâneo, você vai ver vários vídeos de pessoas que talvez estavam tentando fazer alguma coisa ruim com outra pessoa e acabam levando instantaneamente o seu karma, né? Colhem o que plantam, certo? Imediatamente. Mas a doutrina bíblica de colher e semear não é apenas um princípio bíblico, mas uma lei natural da vida. Você coloca uma semente no chão e ela vai ser nutrida depois de um tempo, e de lá vai brotar um fruto, seja ele bom, seja ele ruim. E Paulo tinha um senso de humor tão grande, tão aguçado, que ao chegar ao final da sua carta aos Gálatas, ele meio que diz, nos versículos 7 a 10 do capítulo 6, o seguinte: já que vocês gostam tanto de lei, já que vocês adoram a leizinha, então por que vocês não vivem por essa aqui? Você colhe o que você planta. Por que vocês não vivem nessa? Semana passada nós nos concentramos em apenas um versículo. O versículo de número 6. E vimos que se você está recebendo alimento saudável da palavra de Deus, através do seu pastor, da sua igreja, 5 frutos da sua vida vão florescer, vão brotar. E esses frutos foram o quê? Ser fértil, ser útil, ser alegre e positivo, ser excelente e ser íntegro. Foram 5 que nós vimos aqui. E a nossa sessão para hoje, em Gálatas 6, versículos de 7 a 10, Paulo fala que você, se não se engajar no seu crescimento espiritual, se você não tomar a iniciativa de ser produtivo com a graça que Deus compartilhou com você em sua vida, você não vai só não sair do lugar, você vai regredir. Você vai andar para trás, se você não colocar o que você está aprendendo em prática. E eu gostaria de apresentar para vocês uma lei hoje. Assim como Paulo apresentou a lei para os Gálatas há mais de 2000 anos atrás. Eu vou chamar essa lei de a lei do retorno. E ela é a lei do retorno porque ela funciona da seguinte forma: naquilo em que você investe o seu tempo, naquilo em que você investe as suas prioridades, naquilo que você investe o seu dinheiro, naquilo que você investe a sua energia, é o que vai lhe dar maior retorno. É por isso que é a lei do retorno. E olha para a sua vida agora, nesse exato momento.
Faz uma avaliação e pergunta a você, você gosta do que você vê? Se você não gosta da sua vida, ou se você gosta da sua vida, ela é o resultado direto do que você está colocando nela. Você não pode culpar ninguém a não ser você. Você não pode culpar ninguém a não ser suas escolhas. Ninguém tem tomado essas escolhas por você, você tem tomado por você. Então, se sua vida é uma maravilha ou se sua vida é uma desgraça, você só tem uma pessoa a quem culpar. Você. É a lei do retorno. E aonde é que você tem gastado o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, determina o que é prioridade para você. E aonde você quiser mudar, quando você quiser mudar a sua vida, você vai ter que mudar de estratégia ou a lei de retorno vai funcionar 100% das vezes, sempre na sua vida. Se você quiser ter um retorno melhor do seu investimento, é necessário que você mude de estratégia. Ou você vai ter a mesma coisa sempre. Já diz o ditado, né? Se você não muda nada na sua vida, você receberá a mesma coisa sempre. E você não pode reclamar. Então eu gostaria de apresentar para vocês hoje à noite uma estratégia que pode mudar tudo isso, baseada em 4 princípios da lei do retorno, que vão garantir você um melhor retorno, se você os praticar. E o primeiro desses princípios da lei do retorno é o seguinte: a primeira coisa que você tem que reconhecer em relação à lei do retorno é que ninguém escapa das consequências de suas decisões. Ninguém escapa das consequências de suas decisões. Nós lembramos sobre isso no versículo 7 da nossa passagem. Lá diz o seguinte: não se enganem, não se iludam, não mintam para vocês mesmos. Ninguém significa quantas pessoas? Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. E a maioria de nós realmente acha, a gente pensa, a gente mente para si mesmo que os resultados das nossas escolhas não chegarão até nós. Ou pior, cairão sobre uma outra pessoa. Mas ninguém escapa das consequências das suas escolhas. Eu vou tomar uma decisão errada e alguém, sem ser eu, vai pagar por ela. Não acontece assim. Talvez pessoas paguem por você, como algumas vezes acontece. Mas você também colherá o que você está plantando. O romancista inglês Charles Reade, bem conhecido pela seguinte frase: você semeia um pensamento e colhe uma ação. Você semeia uma ação e colhe um hábito. Você semeia um hábito e colhe um caráter. Você semeia um caráter e colhe um destino. Charles parece que entendia bem o fato de que ninguém escapa de suas escolhas e de seus pensamentos e de suas ações e dos seus hábitos que influenciarão o seu caráter e destino. E nesse exato momento, você deve estar vivendo os resultados de suas escolhas. E não há como você fugir delas. Não tem como você fugir de suas escolhas. O próprio texto nos diz isso através de uma palavra. Da palavra traduzida para zombar. Que significa empinar o nariz, provocar, zombar, agir de forma sarcástica. Para com quem? Na passagem aqui, para com Deus. E ele diz que quantas pessoas farão isso e sairão ilesas? Nenhuma. De Deus não se zomba. Ninguém zomba de Deus. Ninguém sai por aí andando com o nariz empinado na frente de Deus e diz: escapei. Ninguém vai conseguir fazer isso. Absolutamente ninguém. Você irá experimentar das suas escolhas.
E Paulo é categórico aqui. Ninguém escapa das consequências de tais escolhas. Uma das maiores mentiras que você pode contar para você mesmo, uma das maiores inverdades que você pode fabricar na sua própria cabeça, é você se convencer que você não vai colher o que plantou. Que você não vai ter as consequências de suas escolhas. É a mentira que você vai receber diferente daquilo que você está fazendo com a sua vida. Muitas pessoas chegam para mim e dizem que não gostam da vida. E eu pergunto a elas, como vai as suas escolhas? Porque se você não gosta da sua vida, só tem uma maneira de você mudá-la. Escolher diferente. Tomar diferentes decisões. Você já percebeu que quando você planta uma laranjeira, cresce o quê? Ou, quando você planta uma laranja, você tem o quê? Uma laranjeira. Quando você planta uma maçã, você tem o quê? Quando você planta uma banana, nasce o quê? Assim é a vida. Você não colhe nada diferente daquilo que você está colocando dentro dela. Não tem como você colher. O que se planta é o que se colhe. Você não pode escapar das suas escolhas e dos frutos dela. Eu gostaria que você parasse por um minuto, refletisse com muito cuidado e deixasse isso entrar na sua cabeça. Ninguém escapa das consequências de suas decisões. As consequências de todas as suas decisões virão eventualmente sobre a sua vida e, infelizmente, talvez pela vida de outras pessoas que vão sofrer os efeitos delas, porque se relacionam com você. Lembre-se disso. Se você fala mal de um irmão, se você tem uma atitude crítica, se você decide apenas fazer o mínimo para com o Senhor, se você resiste à direção de Deus na sua vida, se você se opõe ao trabalho do Espírito Santo no seu interior, tudo isso trará um retorno, não para o vizinho, mas para você. É para você. Se eu pulo do 10º andar de cabeça, a lei da gravidade diz que 100% das vezes, todos nós faremos o quê? Morreremos. É uma lei natural. E da mesma forma, você tem que ter cuidado com o que você investe, com as escolhas que você faz, com as decisões que você toma, porque delas você colherá. Ninguém escapa das suas decisões. Cuide-se nessa área. Segundo princípio da lei do retorno que você deve reconhecer, não é só que não se escapa das decisões e das consequências delas, mas também que consequências são resultados de suas escolhas. Parece meio repetido, mas é um pouco diferente. A sua vida nesse exato momento reflete as decisões que você tem tomado. A vida que você está vivendo agora, seja ela boa, ruim, maravilhosa ou desgraçada, é o resultado de suas escolhas. E o mais rápido que você perceba isso, mais rápido, tomando decisões diferentes, você mudará o resultado da sua vida. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 8. Para o que você está semeando no momento? Que tipo de decisões você tem tomado? As suas escolhas, as suas decisões são as sementes que você tem lançado sobre sua vida. Você tem lançado elas sobre sua vida. Aqui Paulo, ele fala que há 2 tipos de escolhas. Há apenas 2 tipos de escolha. Não importa a decisão que você tome, as escolhas que você faz, todas elas se caracterizam por 2 distintas categorias.
de escolhas. Escolhas carnais e escolhas espirituais. Todas as decisões que você toma se encaixam um dos dois grupos. Ou são carnais ou são espirituais. Não há uma decisão carno-espiritual e não há uma decisão espírito-carnal. Ou é uma ou é outra. Você não pode tomar uma decisão no meio. E para que a gente entenda que tipo de decisões estamos tomando, é importante que a gente entenda o que é carnal e o que é o quê? Espiritual. É de extrema importância. E a palavra aqui para carne é a palavra sarxe. E essa palavra, em seu sentido mais básico, significa a sua pele, o seu corpo, o seu lado animal, a sua natureza humana. E carne é tudo aquilo que faz parte das minhas forças, dos meus recursos naturais. E decisões carnais são aquelas que almejam como objetivo agradar o meu corpo, agradar o meu físico, tornar mais confortável o meu tempo aqui, levar outras pessoas a me reconhecerem, me respeitarem, me amarem, me elogiarem, ficarem impressionadas comigo. Isso é carne. Isso é decisão carnal. E quando você entende o que de fato é carne, você começa a entender o porquê Paulo diz que ela leva só à destruição. Porque todos esses tipos de decisões que eu acabei de descrever, todas elas focam no físico. E a palavra de Deus diz que o físico é o quê? Passageiro, temporário. Então, quando o físico acabar, quando o físico se encerrar, assim se destruirá tudo o que você tentou construir através da sua força. É isso que a palavra está dizendo aqui. Por isso que ele diz que vai trazer destruição. Ninguém leva seu carro para o caixão. Ninguém leva seus investimentos na bolsa de valores para o caixão. Ninguém leva a sua aposentadoria para o caixão. Ninguém leva os seus bens para o caixão. Ninguém leva os seus elogios para o caixão. Ninguém leva nada para o caixão. Você tem tomado decisões carnais? Você tem investido mais no seu corpo do que na sua vida espiritual? Hoje vivemos num verdadeiro comércio de fitness, não é? É produtos e mais produtos para emagrecimento. Dietas e mais dietas para se perder peso. Cremes e mais cremes para rejuvenescer. Produtos de cabelo para fazer o cabelo não cair. Pomadas para passar na barriga, para que a gente perca. Fitness, crossfitness, UFC, academias. Espalhadas por todo lugar, com suas placas iluminadas e suas vitrines de neon. Eu não estou aqui dizendo para você não cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas para o quê? Para você? Para que todos admirem você? Uau! Olha lá Joaquim, 46 anos, barriguinha sarada. Não tem um cabelo branco na cabeça. Mas mesmo assim eu vou morrer. Mesmo assim eu vou morrer. Porque você sabe por quê? Tem um negócio chamado morte, que ela não está nem aí para a tua barriga sarada, não está nem aí para o teu cabelo, a tinta que tu bota nele, ela vê exatamente como é que tu estás, no dia que ela vir te buscar, ela vai te buscar e acabou. Acabou. Tu pode ter 2 anos, 3 anos, 20, 30, 100. Acabou. Semear para a carne leva à destruição. O seu investimento é jogado no lixo. Você investe mais na sua saúde corporal,
do que na sua saúde espiritual. Você investe mais dinheiro em manter-se saudável do que em manter-se espiritualmente em crescimento. Você gasta mais tempo nessa palavra de Deus ou mais tempo em outras coisas supérfluas, coisas banais. Você gasta mais tempo, dinheiro e energia no que se vê ou no que não se vê? No que é eterno. Respostas honestas a essas perguntas irão revelar a você que tipo de decisão você tem tomado com a sua vida. Oposto à carne, nesse versículo, você encontra o espírito. E aqui a referência ao espírito não é ao espírito humano. A palavra para espírito é numa. E ela se refere tanto ao Espírito de Deus como ao Espírito que habita em cada ser humano, que a gente já nasce com ele. Um espírito que a Bíblia muitas vezes descreve como morto, que herdamos do nosso pai Adão. Esse é o nosso legado. Mas o Espírito que ele se refere aqui é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que é um coigual e em essência absolutamente parceiro com Deus Pai e Deus Filho. Aquele que vem habitar no interior de cada crente em Cristo e que gera a vida eterna naqueles que creem. Esse é o Espírito que ele está falando aqui. E há consequências quando esse Espírito faz de você morada dele, que se une a você. Como resultado, o Espírito nos une permanentemente à pessoa de Jesus Cristo em nosso interior. A identidade de Jesus passa a ser a minha identidade. A natureza de Jesus é partilhada comigo no meu interior. E à nossa disposição está agora uma nova natureza. Eu tenho a opção de viver dela. E por causa dessa união, eu sou. Eu não vou ser, não. Eu já sou, hoje, agora. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou perdoado. Eu fui escolhido como embaixador do Altíssimo. Eu sou nova criatura. Eu fui liberto da escravidão do pecado uma vez por todas. Eu não sou mais condenado. Eu sou mais que vencedor. Eu sou obra-prima de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. E tudo isso, ele nos diz que eu sou mais que vitorioso. E tudo isso faz parte da minha natureza dada a mim pelo Espírito Santo, sem prazo de vencimento. Não é só aqui, mas é por toda a minha vida. Porque eu jamais desejaria semear para qualquer outra coisa, a não ser para com a minha vida espiritual. Por que eu perderia tempo em tentar melhorar a minha situação terrena, às custas da minha riqueza espiritual, minha riqueza eterna? Só há uma razão para isso. Falta de visão. Falta de visão. E é a nossa cegueira espiritual, como crentes, que nos fazem colher carnalidade, ao invés de colher paz e alegria do Espírito que já habita em nós. É triste, mas é a realidade. E nós, nas igrejas mais conservadoras em suas doutrinas, gostamos muito de falar mal quem crê na teologia da prosperidade. Mas de forma sutil, imperceptível, temos valorizado mais o nosso tempo aqui, gastando horas e horas em nossas carreiras para ganharmos mais dinheiro, e tudo isso às custas do nosso desenvolvimento espiritual. Para concluir, eu gostaria de deixar você com o seguinte pensamento. Em Marcos 8,36. E lá diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus não estava falando aqui a descrentes. Ele estava falando aqui a mim e a você que crê em Cristo. O terceiro princípio da lei do retorno que precisamos reconhecer
é que os resultados virão ao tempo certo. Os resultados virão ao tempo certo. Gálatas 6:9 nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, ao tempo dele, perfeito, adequado, ceifaremos, se não desfalecermos. Uma das principais razões que nós não colhemos os frutos de Deus em nossas vidas é porque queremos que tudo aconteça no nosso tempo. No meu relógio. Deus, já orei por isso aí. E aí? Quando? Está na hora, né? Tem que ser tudo no nosso tempo. E um dos significados da palavra cansemos aqui no original é de perda de coragem. Perder a coragem. Perder a determinação. E por muitas vezes nós perdemos a coragem de vivermos para o Evangelho. Eu me lembro bem da minha coragem no início da minha caminhada com Cristo. Da minha coragem de falar para todas as pessoas desse Jesus que tinha mudado a minha vida. Que tinha me perdoado e que agora era a minha razão de existência. Eu me lembro das tentações que eu resisti por causa do Evangelho. Eu me lembro das perseguições no trabalho que eu sofri por causa do Evangelho. Eu me lembro do meu pai, da minha irmã, me ridicularizando por causa do Evangelho, mas tudo valia a pena. E por que eu perdi isso? Porque aos poucos, todos os dias eu fui perdendo essa coragem. Já aconteceu a você? Você já foi perseguido por sua fé? Você tem sido corajoso, audacioso pelo Evangelho? Ou será que você é simplesmente mais um entre centenas, milhares, milhões do censo brasileiro entre os evangélicos? A palavra bem, aqui nesse versículo, ela é diferente da palavra bom que nós olhamos no versículo 6. E lá aquela palavra bom era ágatos, aqui essa palavra é kalos. Não é calo de dar calo no pé não. Kalos, e ela significa fazer o que é bonito para Deus, excelente para Deus, determinado por Deus, precioso, útil, adequado, louvável e admirável pelo Senhor. E a pergunta que quando eu leio isso aqui, que me vem à mente é: será que Joaquim tem refletido essa intencionalidade em tudo o que ele faz, em suas escolhas, em suas decisões, da maneira que ele trata as pessoas, da maneira que ele vive a sua vida dentro de casa, fora de casa, na igreja, no trabalho? Será que eu tenho vivido com essa intencionalidade? Com essa paixão de representar o Evangelho que eu digo que mudou a minha vida? Você é um seguidor de Cristo que está fazendo o que Deus deixou na palavra para fazer? Ou você está cansado de fazer o bem, determinado por Ele? Pois está demorando demais, está levando muito tempo. Eu não estou recebendo os resultados que eu gostaria de receber. Então, pensando bem, viver para Cristo eu pensei que ia me dar felicidade, animação, reconhecimento das pessoas, elogios das pessoas, saúde, dinheiro, bem-estar, estabilidade na vida, mas eu não estou conseguindo nada disso. É o contrário que está acontecendo comigo. Então, para que fazer o que é bom diante de Deus? Vamos desistir disso e buscar algo que é mais rendável, mais imediato para as nossas vidas. E nesse versículo aqui, ele também contém uma promessa, garantida por Deus. Nos diz que se aceitarmos o tempo perfeito de Deus, nós iremos colher. Ele fala aqui que nós iremos. Não que a gente talvez vá, talvez não, mas iremos com toda certeza colher. Mas os resultados, eles estão atrelados
e relacionados à promessa de que eu também não vou o quê? Desfalecer, desistir de fazer o que é bom. Tem muita gente falado sobre duas pessoas prominentes do meio evangélico internacional. Um deles foi um escritor famoso, certo? Pelo nome de Joshua Harris, autor do best-seller Eu Disse Adeus ao Namoro. Talvez você já ouviu esse livro, vendeu milhões de cópias. Milhões e milhões de cópias por todo o mundo. E outra pessoa é Marty Sampson, autor de várias músicas da banda Hillsong. Quantos aqui já ouviram Hillsong? Você provavelmente ouviu uma música, né, de Marty Sampson. Eles acabaram de dizer há um mês atrás, os dois, meio que uma semana um do outro, que abandonaram a fé, negaram o cristianismo, não são mais crentes. E por mais devastador que é ouvir de qualquer pessoa, e principalmente uma pessoa que tem uma influência tão grande e já teve no meio cristão, chegar ao ponto de dizer que abandona a fé, eu acho que há algo acontecendo na igreja de Cristo ainda pior. Você sabe o que é? São milhares de nós que nos autodenominamos cristãos e estamos vivendo vidas absolutamente insignificantes, corrompidas pelo mundanismo. E a gente nem está percebendo isso. A gente nem percebe isso. Nós temos nos poluído de tal forma pelo sistema atual do mundo, que criamos uma insensibilidade para o que não agrada a Deus. Tem mais gente colocando sua confiança no presidente da República do Brasil, e no anterior, e do anterior, e no próximo que virá, do que viver a verdade de confia no Senhor, deleita-te nele, e o mais ele fará. Ele não prometeu homem nenhum para salvar ninguém, a não ser o homem Deus, Jesus. Só. O fato é que nem percebemos o que está acontecendo no nosso coração. Nós vivemos vidas altamente medíocres para Cristo e nos admirando porque nós estamos colhendo resultados medíocres. É necessária uma admissão de erro da nossa parte, uma convicção do nosso pecado, de que estamos plantando sim para a carne. E é por isso que os resultados são carnais. E eu creio que essa mudança se inicia em reconhecer o quarto e último princípio da lei do retorno. E o quarto e último princípio da lei do retorno que pode nos tirar dessa vida e desse resultado que estamos colhendo é o seguinte: faça boas escolhas agora para colher bons resultados. Tome decisões boas segundo a palavra de Deus agora e você vai colher bons resultados. Nós lemos no versículo 10 o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a quantas pessoas? A todos, mas especialmente aos do quê? Da família da fé. Se você deseja colher frutos espirituais que vai levar com você para toda a eternidade, você tem que fazer o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. É o que diz aqui. O fato é que não sabemos até quando vamos estar aqui na terra. Então Paulo diz: aproveitem a oportunidade enquanto vocês têm de fazer aquilo que é bíblico e agrada a Deus para com todos, mas especialmente para com os da família da fé. Deus deu a você tempo, e esse tempo é para ser usado primordialmente para fazer o bem da palavra para com os outros, especialmente para com os da família da fé. E se você fizer, Deus já garantiu que resultados frutíferos virão.
cada momento, cada minuto, cada hora, cada dia é para ser vivido em fazer o que é bíblico para com todos, mas especialmente aos da família da fé. Não tem hora boa para evangelizar. Não tem hora boa para discipular. Não tem hora boa para ser honesto. Não tem hora boa para falar a verdade. Não tem hora boa para ser íntegro no que se faz. Não tem hora boa para servir a Deus em ministério. Agora é a hora. Agora é a hora. Porque amanhã não existe. Só existe o agora. E Paulo fala aqui sobre fazer o que é ágatos agora, para com os crentes e os descrentes. E para os que estavam aqui semana passada, sabem que fazer ágatos, o que é bom, é ser o quê? Fértil, útil, alegre e positivo, excelente e íntegro. Para com os de fora, mas especialmente para com os da igreja de Cristo. Os seus irmãos, as suas irmãs. Agora, eu vou dizer uma coisa a você. Quando eu olho para a igreja do Senhor, me desencoraja muito. Há muita desavença entre cristãos. Há muita arenga, muita briga, há muito conflito. Há muita fofoca, há muita crítica entre cristãos. Irmãos falando mal de irmãos, irmãos falando mal dos seus líderes, líderes falando mal dos seus liderados, né, seus discípulos. Mas há poucos irmãos férteis para com outros irmãos. Há pouco irmãos sendo úteis para com outros irmãos. Há poucos irmãos contagiando outros irmãos com a alegria de que o Senhor está perto. Há poucos que servem com outros irmãos e os veem fazendo o que é excelente e seguem o seu caminho em fazer algo que é excelente. Mas ao contrário, fazem qualquer coisa e acabam estragando todo o resultado do que o irmão estava fazendo excelente para o Senhor. E infelizmente, há muitos casos de crentes passando a perna em outros crentes. É uma realidade. Eu me lembro de uma vez que alguém que disse para mim que era crente, estava fazendo um serviço para mim, e aí não veio no dia. E aí quando eu telefonei para ele, disse: meu irmão, fiquei te esperando aqui o dia todo, você não veio, não me ligou, não deu notícia. Ah, é o corre-corre da vida, o senhor entende, né? Eu digo: eu entendo que eu sou teu irmão. E que se você disse para mim que você ia estar aqui tal hora, você pelo menos podia ter tido a decência de ter dito: eu não vou poder estar aí tal hora. Podemos remarcar? É isso que eu entendo. Porque é o que a palavra de Deus nos diz que a gente deve entender. Gente, essa semana, a avó de que fraturou a bacina numa queda lá em Tantão, a filha dela está aqui hoje com a gente, cultuando ao Senhor. E imediatamente eu liguei para a mãe, né, que é ela, para a dona Sandra, para saber como é que ela estava. E depois ela me relatou e eu perguntei a ela: o que a gente pode fazer como igreja, irmã? Ela falou: ore, pastor. Eu falei: já está orado. E a gente vai continuar orando. Mas o que a gente pode fazer como igreja? E ela começou a me falar sobre algumas coisas que eles estavam precisando. Aí eu comecei a botar coisa no Zap para todos vocês. Eu e Michele fomos lá, compramos algumas coisas. Liguei para algumas pessoas para ajudarem outras coisas com ela. E eu fiz tudo isso. Você sabe por quê? Porque eu sou irmão dela. Eu sou irmão de Dona Neuza. Eu sou irmão de Geiso. Eu não fiz como pastor. Eu fiz como irmão. E a gente não pode esquecer de cuidarmos um dos outros como irmãos. E eu estava conversando com alguém ontem, e nós discutimos lá no churrasco, algumas outras organizações que não são evangélicas, não são cristãs, que cuidam melhor dos seus membros do que a igreja.
E aí eu falei para essa pessoa, eu concordo com você, mas eu jamais desistirei da igreja do Senhor. Porque Jesus jamais desistiu de sua igreja. Eu, e se não toda a maioria aqui, somos irmãos de sangue. Você sabia disso? Sangue derramado na cruz. Nós temos o mesmo sangue. O sangue de Jesus. Então, você é meu irmão, você é minha irmã. E apesar de saber que muitas igrejas desistiram de viver igreja, de ser igreja, eu quero acreditar que eu e você nascemos do mesmo Espírito. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Essa é a verdade do Evangelho. A nossa irmandade, ela vai além da carne, ela vai além do temporal. Nós somos seres que pertencem ao mesmo Deus que nos comprou por grande preço. Eu sou valioso. E se você foi salvo pelo sangue do Cordeiro, você é valioso para mim. E eu devo ser para você. E a pessoa que está do seu lado deve ser para você. Baixa a sua cabeça. Fecha seus olhos. Meus irmãos, hoje é o dia e a hora de cuidarmos e sermos igreja um para com o outro. Será que você está tão ocupado que não possa ajudar o seu irmão a fazer uma mudança? Será que você está tão ocupado que não pode ligar para ele para saber como ele está? Será que você está tão quebrado financeiramente que não pode ajudá-lo com uma necessidade física? Gente, ontem à noite, um dos irmãos pagou para que o outro irmão pudesse participar do nosso churrasco. É algo simples assim do que eu estou falando. É assim que nós somos igreja. Não podemos cobrar de nossos líderes se não estamos fazendo o que nos é ensinado semana após semana. E isso não depende de ter um programa para fazer isso específico, de ficar sabendo pelo zap, ou ser enviado pelo pastor para fazer. Isso só depende de nós. Você, como eu, é um embaixador de Jesus. Você não precisa da minha permissão para fazer algo em prol do seu irmão em Cristo. Vá e faça em nome de Jesus. Se você de fato se importa com o seu irmão, você vai estar antenado com relação à necessidade dos seus irmãos dentro da igreja e como eles estão fora da igreja, na sua semana e no seu dia a dia. E eu quero fechar dizendo o seguinte a você. Viva da perspectiva que ninguém escapa de suas decisões. Organize sua vida para semear para o que é eterno. Não desista de fazer o que é bíblico e faça-o agora. Principalmente para com os seus irmãos. E eu garanto a você que resultados eternos virão. É promessa de Deus. Maravilhoso Deus, obrigado por essa noite em nossas vidas. Pega a tua palavra, ó Deus, viva e eficaz. Internaliza ela no nosso coração. E coloca ela para fora, ó Deus, durante toda a semana e para todos sempre em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.